Olá, muito bem-vindos ao canal Parada Esportivo. Meu nome é Anael e estou de volta com mais um resumão dos jogos da Copa do Mundo de 2026, ah, trazendo então os destaques e os melhores, ah, as melhores jogadas, enfim, do quarto dia de jogos, na minha opinião. Né? Tivemos para mim, os dois melhores jogos até aqui da competição ontem, né? Empate entre Japão e Holanda e a vitória da Costa do Marfim ali nos últimos minutos para cima do Equador. Enfim, já vou falar desses jogos. Também, né, vou passar pelo jogo da Alemanha, né? Mais um 7-1. E o último jogo do dia de ontem, a goleada de 5-1 da Suécia para cima da Tunísia. Se você está chegando aqui, muito obrigado. Eu criei este canal no ano passado com o intuito de falar sobre esportes aos quais eu tenho mais interesse e afinidade para falar. Isso inclui futebol, mas também já fiz vídeos sobre tênis, sobre vôlei, enfim, outros esportes também de uma forma geral. E nessa Copa, então, vou fazer uma série de vídeos resumindo, então, as partidas, né? Isso vai se estender até o dia da final. Espero que seja né, comentando sobre o título, né, o Hexa do Brasil. Enfim, vamos logo para resumo das partidas de ontem. Como eu disse, tivemos boas partidas, então vou começar com a primeira partida, que foi entre a Alemanha e Curaçao, a seleção caribenha, a menor seleção entre todas as participantes dessa Copa, tanto em questão geográfica quanto em questão populacional, né? Pouco mais de 130 mil habitantes, né? A seleção ali no meio do Caribe, né? Representando ali a CONCACAF, né? A Confederação ali da América do Norte e do Caribe. E né, a Alemanha, né, franca favorita para esse jogo e né, teve algumas mudanças, né, em relação aos jogos, né, principalmente desde a Eurocopa, né, que ela sediou há 2 anos, né, teve um desfalque aí de última hora por lesão, né, com o Lennart Kau, né, jovem revelação do Bayern de Munique, né, que muitos cotavam para ser titular dessa equipe, acabou se machucando e aí entra o Leroy Sané na vaga dele, experiente também, muito talentoso, que já teve, né, momentos mais altos na carreira, né, no início ali no Manchester City e mais recentemente no Bayern, agora ele está no Fenerbahçe da Turquia. Mas enfim, a Alemanha começando desde o início muito forte, né, adiantando as linhas, pressionando muito no meio-campo a seleção de Curaçao e né, explorou muito bem os seus principais jogadores, né? Musiala e Wirtz, para mim, os grandes destaques da partida, se procurando sempre, né, se aproximando um do outro para fazer as jogadas. Wirtz com movimentações muito interessantes, bem diferente do que ele fez nessa última temporada pelo Liverpool, né? A primeira dele na Premier League, né? Onde ele demorou a se encontrar. Acho que até o final de temporada dele ele conseguiu evoluir, conseguiu ser mais participativo no Liverpool, mas ainda assim né, ficou abaixo do nível que ele apresentou no Leverkusen, né, onde ele foi campeão da Bundesliga. Enfim, mas nesse jogo ele muito bem, juntamente com o Schlotterbeck, né, o zagueiro, ganhando várias disputas aéreas, né, e enfim, participou ali, né, fez o segundo gol, né, Havertz também uma boa partida. Em Mecha também o primeiro gol que ele fez, né? Um belo gol ali, ele procurando a tabela com o Wirtz e aí batendo de primeira, muito muito consciente, né? Um golaço. Ah, enfim, aí no segundo tempo o Musiala também marcou logo no início. Aí depois o Nathaniel Brown também, outro destaque da partida.
E o Denis Undav também, centroavante, que entrou no segundo tempo, né, mostrando que tem realmente muita presença de área. Ah, ele que já tem, acho que, sete gols, mais ou menos, em 10 partidas pela Alemanha. É realmente impressionante o que ele está impactando, né, no time, realmente muito participativo. E também outro destaque, claro, no jogo, o gol marcado por Curaçao. O gol de empate até aquele momento na partida. O primeiro gol de Curaçao na história das Copas, na sua primeira participação. E logo contra a Alemanha, né? 4 vezes campeã do mundo. Ali muita gente pensou, nossa, será que uma surpresa vai acontecer? Será que Curaçao vai conseguir realmente surpreender a Alemanha? E realmente ali nos primeiros 15, 20 minutos, Curaçao realmente estava jogando de forma boa e com coragem, né, de cabeça erguida, com bravura, né, realmente pro- procurando atacar a Alemanha, não apenas ficar no seu campo defensivo e, né, se segurar até o final do jogo. Realmente procurou atacar e foi premiada ali com o gol naquele momento, como eu disse, empatando a partida. Mas depois realmente a Alemanha conseguiu manter a sua pressão e ali o segundo gol do Schlotterbeck deu confiança para eles, né? E a partir dali também Curaçao acho que meio que, né, começou a sentir realmente não conseguiu manter o nível de enfrentamento. Enfim, 7-1, né? Um resultado muito familiar para nós brasileiros. 12 anos depois, a Alemanha volta a repetir esse placar, né? A última vez contra o Brasil na semifinal da Copa no Mineirão, né? Um jogo icônico e doloroso para nós brasileiros. Um jogo memorável para os alemães. Enfim, a Alemanha começa muito forte, então, essa Copa. Muitas, né, pelo desempenho da Alemanha nas duas últimas Copas, né, sendo eliminada na primeira fase, né, tanto na Rússia quanto no Catar, né, não colocavam a Alemanha ali entre as primeiras seleções, né, com chance de título, mas uh, para mim, depois da última Euro, né, acho que a Alemanha mostrou potencial e, né, chegar a essa Copa, claro, né, contra a Curaçao, né, o resultado mostrou isso, que foi uma grande disparidade técnica, mas realmente, ainda assim, conseguiu estrear bem e tem um grande aumento de confiança para os demais jogos. Enfim, aqui, né, o destaque da partida, Havertz, enfim, e aqui o autor do gol de Curaçao. Passando então para o jogo que seguiu, né, já e válido pelo grupo F, Holanda contra Japão. Para mim, um dos dois melhores jogos, como eu disse no início do vídeo. Um enfrentamento assim muito equilibrado e muito inteligente para mim. Ah, um jogo que se destacou pela paciência, né? Tanto da Holanda quanto do Japão. Por hora, uma paciência ofensiva por parte da Holanda, que começou melhor. Teve uma chance ali logo aos 2 minutos e meio com ah, o. Esqueci o nome dele agora, Ah, só um momento, eu vou pesquisar rapidamente o nome do Malen, né? Exatamente, jogador da Roma, né? Que ele recebe do Gapco. Ele tenta num primeiro momento procurar uma alternativa de passe, mas aí ele consegue girar o marcador japonês e vê que poderia finalizar e consegue. E aí o Suzuki Zion, goleiro japonês, consegue fazer uma importante defesa e manteve o 0-0 ali no início do jogo. Mas então, como eu disse, a Holanda buscando pressionar, principalmente pelo lado esquerdo, com o Cody Gakpo, né, o jogador individualmente mais desequilibrante, né, em termos técnicos, da Holanda. E só que o Japão conseguia fechar muito bem aquele corredor, muitas vezes triplicando a marcação em cima do Gakpo.
E a Holanda procurava, né, fazer isso, trocar passes, né, tentar espaçar a seleção do Japão movendo a bola de ponta a ponta, né? Mas o Japão soube, né, mais uma vez usando a palavra paciência, né, para se defender. E os primeiros 15 minutos foram mais ou menos assim. E aí depois foi alternando. Né, aí o Japão começou a sair mais pro jogo, principalmente sob os pés do Kamada Daichi, jogador muito interessante do Crystal Palace, né, que tem sido, vem tendo sucesso, né, na Inglaterra, né, ele conquistou agora recentemente a Conference League com o Crystal Palace, né, também na temporada passada ganhou a FA Cup também. Ah, enfim, já no Eintracht Frankfurt da Alemanha, ele já tinha conquistado também a Europa League. Enfim, um jogador muito inteligente no meio-campo, dita ritmo, controla o jogo e em vários momentos ali ele conseguiu achar bons passes, inclusive um pro Ueda Ayase, né, entre a zaga, né, e o Ueda acabou finalizando dentro da área, na rede do lado de fora. Enfim, foi um jogo de troca de, de enfim, de, ah, como ele, tá me fugindo das palavras hoje, de imposições, enfim, de iniciativas, é essa a palavra. Por hora a Holanda tentava tomar a iniciativa, em outros momentos o Japão tentava. E aí no segundo tempo, né, as duas equipes conseguiram finalmente ah, chegar em gol, primeiro com o Virgil van Dijk, né, na Holanda. Já no primeiro tempo a Holanda conseguiu ter vitórias no embate aéreo em cima do Japão, principalmente ali com o Van der Van Heck, jogador uh, holandês. E aí no segundo tempo, né, outra vez a Holanda soube explorar a sua vantagem aérea, né? Uma curiosidade, né, que a Holanda tem a média de altura mais alta no mundo, né? Os habitantes holandeses têm em média 1,88, se eu não me engano, de altura, então é realmente uma população muito alta. E, né, contra um Japão que historicamente, né, tem uma média de altura na sua seleção relativamente baixa, né? Apesar de nos últimos ciclos essa média ter aumentado, ainda assim é menor comparada principalmente às seleções europeias como a Holanda e também a Suécia que está no mesmo grupo. Ah, enfim, mas né, no final do jogo quem acompanhou sabe, né, a reviravolta que essa questão teve, mas enfim, aí passando então pro outro momento, acho que aqui não tem o primeiro gol do Japão, né? Surgiu então com o Nakamura Keito, um jogador muito interessante que entrou na vaga do titular Mitoma Kaoru, né, que não foi convocado porque se lesionou, né, pouco antes da chamada final para a Copa. Mitoma que é destaque no Brighton da Inglaterra, tecnicamente o melhor do Japão desde a última Copa, né? Ah, e, enfim, o Nakamura também tem características de individualidade, né? De procurar o drible. Também é um bom jogador. E então ele, numa jogada individual, consegue puxar para o meio e bater. Um chute improvável até. Ele tinha pouco espaço, o marcador holandês estava em cima dele, pressionando. E ele acha um chute ali entre as pernas do jogador da Holanda. E tem a sorte ainda do Daisen Maeda, né, conseguir ter reflexo e pular, né, para que a bola não pegasse nele, porque se pegasse, ele estaria impedido, né, o gol seria anulado. Mas a bola até acaba desviando no jogador da Holanda, né, e isso que ali tira a, a chance do Vertonghen, né, o goleiro holandês, de fazer a defesa. Então o Japão, ali poucos minutos depois de sair atrás, consegue o empate. E aí volta a alternância de iniciativa, né? Aí a Holanda, mais uma vez, retomou a iniciativa de procurar o ataque e ali com
a participação maior do Gravenberch, outro jogador do Liverpool, né, procurando mais a infiltração dentro da área. Ah, tanto ele contra o Reinders, né, outro jogador que é muito importante para essa seleção e que se destaca, ah, né, antes se destacava pelo Milan, fazendo essas infiltrações, agora está no Manchester City. Enfim, esses dois jogadores começando a pisar mais dentro da área do Japão e criar oportunidades de jogadas. Então, aí, numa jogada dessas, o Gravenberch acaba atraindo a marcação do Japão para dentro e o Somerville, ponta pela direita, acaba tendo espaço e corta para dentro e faz um belo chute de perna esquerda, né, um chute muito preciso e bota de novo a Holanda na frente. E aí, então, o Japão é forçado a mais uma vez procurar o jogo e a atacar a Holanda, né, para conseguir o empate. E entra mais uma vez a figura do técnico japonês, Hajime Moriyasu, né, ele que já se destacou na última Copa, né, fazendo alterações e mudando a postura do time, conseguiu aquelas duas viradas icônicas contra a Alemanha e contra a Espanha, né, exatamente dessa forma, né, fazendo alterações no time, botando jogadores que conseguiram elevar o nível do time e criar mais oportunidades para gerar gol. E ontem ele fez isso novamente, principalmente colocando Junya Ito, né, jogador recorrente, né, na seleção japonesa, principalmente vindo do banco, um jogador ponta pela direita, que dá essa opção de jogadas pela linha de fundo, um jogador agudo que sempre tenta essa jogada. E né, no lance do segundo gol, ele tenta uma jogada assim, a bola é desviada para escanteio, e aí sai a cobrança. E outro jogador que veio do banco, o Ogawa, acaba né, vencendo o Van Dijk, né? A bola acaba ultrapassando o Van Dijk, né? Acho que não foi nem questão do Van Dijk ter errado o tempo de bola. Acho que realmente o cruzamento foi muito preciso. E ele não alcança mesmo. Mesmo sendo um dos jogadores mais altos ali em campo, ele realmente não alcança a bola. E aí ela alcançou o jogador japonês, o Ogawa, bem posicionado. E ele cabeceia, mas o gol não foi dele. O gol foi do Kamada. A bola pega no Kamada antes de entrar e o gol foi acreditado para ele, né? Para mim, reforçando o Kamada, melhor jogador do Japão no jogo. Gostei muito da atuação dele. E o jogo então terminou de forma emocionante ali nos últimos minutos. Empate entre Japão e Holanda. Um bom duelo. Mais uma vez, duas equipes muito inteligentes. Holanda, que apesar de não ter ido muito bem na última Euro, na última Copa ela foi aos pênaltis contra a campeã Argentina, né? Saiu atrás naquele jogo, buscou empate e levou para os pênaltis. Por pouco não elimina a Argentina. Enfim, uma seleção aí que deve se prestar atenção, assim como o Japão também, tido-se como muito, por muitos, né, a seleção que pode surpreender aí, e quem sabe eles conseguem chegar às quartas de final em Copas pela primeira vez. Enfim, passando então na sequência pro segundo melhor jogo do dia. Para mim foi entre Costa do Marfim e Equador, jogo do grupo E, né, que também tem Alemanha e Curaçao. Um jogo muito franco, né? A quantidade de oportunidades desperdiçadas pelas duas equipes foi impressionante. Primeiramente, no primeiro tempo, duas bolas no travessão por parte do Equador. Uma, né, a primeira chance com o Ener Valencia, né? Jogador aí que passou pelo Inter. E outra com um ponta esquerda, né, do Equador. Enfim, duas oportunidades que poderiam ter colocado a seleção equatoriana na frente, mas Costa do Marfim não se intimidou, também usou as suas armas, principalmente pelo lado direito, com o Diomandé, jogador muito agudo pelo aquele setor, e também teve algumas criações de jogadas que poderiam ter resultado em gol. Enfim, teve um bloqueio
por parte do jogador do Equador, ali em um contra-ataque da Costa do Marfim, realmente muito bem feito, né? Ele impediu de o chute ir em direção ao gol da Costa do Marfim, né? Enfim, realmente é um jogo muito aberto no primeiro tempo. E aí no segundo, acho que até a Costa do Marfim foi um pouco melhor. Acho que o Equador sentiu fisicamente. E a Costa do Marfim ali teve mais imposição no setor ofensivo. E também muito depois da entrada do Amad Diallo, né, jogador do Manchester United, conseguiu mais combinações de jogadas, principalmente pelo setor onde ele caiu no campo, né, pelo lado direito, conseguiu mais tabelas por aquele lado. E ali aos 45 do segundo tempo, o famoso período, né, aos 45 do segundo tempo, ele consegue então abrir o placar finalmente. O jogo que, né, parecia que ia ser o primeiro a terminar em 0-0 nessa Copa, não terminou. Costa do Marfim então terminou vencendo a partida 1-0, vitória importante nesse grupo, né, já que a Alemanha, né, ao que tudo indica, vai terminar em primeiro, e aí o segundo colocado aqui estava realmente entre Costa do Marfim e Equador, e Costa do Marfim então consegue essa importante vitória. Como eu disse, um dos melhores jogos da Copa até aqui, um jogo muito aberto, muito franco. As duas equipes procuraram atacar e, né, no final, a seleção africana saiu vencedora. Então vamos aqui para a última partida do dia de ontem, entre Suécia e Tunísia. Outra partida em que houve uma disparidade técnica maior, assim como aconteceu em Alemanha e Curaçao. Aqui a seleção da Suécia se impôs, usou muito bem uma dupla de ataque muito forte, Isaac e Gyökeres, os dois jogadores que dão muita profundidade à seleção da Suécia. Gostei também muito da atuação do Ayari, meio-campo da Suécia. Ele que tem pai tunisiano, né? Muito interessante essa história. Ele marcou o primeiro gol e não comemorou, né? Em respeito à seleção da Tunísia. Depois ele marcou outro belo gol no segundo tempo e acabou comemorando, mas enfim, uh, isso não deixa claro de lado o respeito que ele tem pelo sua ligação com a Tunísia. Mas enfim, um jogo em que a Suécia, repetindo, né, usou muito bem as suas principais armas. Gostei da atuação desses três jogadores, como eu disse, né, eles marcaram os três primeiros gols, coincidentemente. Ayari, Isaac e Gyökeres. Depois também o Svangerberg, que entrou do banco, fez o quarto gol. E o Ayari fez o doblete, né? E né, fechou em 5 para Suécia. A Tunísia até fez um gol no finalzinho do primeiro tempo. Ali naquele momento estava 2-1. Parecia que, né, poderia ser um gol que daria mais ânimo para a seleção da Tunísia e acabou não acontecendo. Por parte da Tunísia, eu destacaria o camisa 10 ali, o meio-campo do time, que tem um visual ali que me lembrou o Valderrama, jogador icônico da Colômbia. Vou buscar o nome dele aqui. O Meidbri, acho que é assim que se pronuncia, provavelmente não é. Uh, mas enfim, jogador até que bem técnico, né? Procurou cadenciar o jogo e controlar o ritmo da Tunísia, mas não foi suficiente. Então a Suécia começa também muito forte nesse grupo, que né, tido por muitos o grupo da morte, né? Suécia, Holanda, Japão e Tunísia. Aqui a chance de sair um terceiro melhor colocado é muito alta, né? Acredito que no mínimo o terceiro colocado aqui sai com 3 pontos. E aí o segundo talvez com 3 também, ou 4. E o primeiro com 6 ou 7. É o meu chute. Assim, depois das partidas de ontem, né, a Suécia tem uma boa vantagem, começou ganhando, tem os 3 pontos. E aí Japão
agora vai enfrentar. Deixa eu confirmar aqui rapidinho a seleção da Tunísia. Então, um duelo aí que é importante, já que Suécia e Holanda vão se enfrentar. Então, provavelmente esse jogo é crucial, principalmente para a Holanda, que empatou o primeiro jogo. E para a Suécia, né, caso vença, já garante a classificação. Enfim, é isso. Os meus principais destaques dos jogos de ontem. Aqui a bela festa da torcida da Suécia. E, né, aqui o Azak, principal jogador do jogo. Enfim, vou encerrando esse vídeo por aqui, já tá bem longo. Ontem tivemos então um dia lotado, 4 jogos, 5, né, na verdade, porque Austrália e Turquia foi a 1 da manhã, né? Então, tecnicamente, aqui no Brasil, né? Acho que lá jogo entre Austrália e Turquia foi no Canadá, né? Então lá ainda era sábado no tempo do jogo. Mas aqui no Brasil já era domingo, então praticamente no domingo tivemos aqui 5 jogos para acompanhar. Então é isso, esse foi o resumo do quarto dia de jogos. Mais uma vez, deixo aqui mensagem de que vou estar fazendo esses resumos para todos os dias de jogos nessa Copa, até o dia da final, no dia 19 do mês que vem. E né, pretendo continuar então essa saga. Né? Ontem, como eu disse, tivemos bons jogos e a tendência é melhorar. Ainda tem outras seleções importantes para jogar. Espanha estreia logo mais, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ainda tem outras estreias. Enfim, Portugal ainda não jogou, França também não. Enfim, Inglaterra, Argentina. Enfim, ainda há muito mais por vir. E deixo aqui o convite para, caso você tenha gostado desse conteúdo, deixar o like, comentar, enfim, se inscrever no canal, ativar o sino, dando as notificações para ser alertado quando o vídeo novo sair. É isso, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.